Salve, salve, meus amigos, alunos de todo o Brasil. Vamos rumo à nossa aprovação ao BB, Banco do Brasil, a primeira instituição no ranking brasileiro, hein? Primeira do Bradesco, que tal que eu falei, é privado, ok? Mas o Banco do Brasil é o primeiro banco do país. Olha que orgulho, hein? Você trabalhar numa instituição que você vai poder falar, somos o primeiro do país, ok? Banco do Brasil, hein? Show de bola. Terminando de falar sobre CVM, Comissão de Valores Mobiliários, nós também temos que elencar o quê? Se a CVM ela tem competência, poder para normatizar, criar normas e também fiscalizar, então ela também tem poder para aplicar penalidades, da mesma forma que o Banco Central tem esse mesmo poder, ok? Então, olha só. Quais as penalidades que podem ser aplicadas também pela CVM, tá? Assim como o Banco Central. Advertência, depois multa, suspensão do exercício de cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores. Então, ó, aqui a suspensão do exercício de cargo. Então, na verdade, é um problema que vai afetar a pessoa física, tudo bem? Suspensão do exercício de cargo de administrador de companhia aberta. Quem é o cargo de administrador? Administrador, nós estamos falando do cargo de diretoria, alto escalão, presidente, diretores e assim por diante, ok? Inabilitação para o exercício dos cargos de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição. Então, olha só. Primeira situação, nós estávamos falando de suspensão do cargo, do exercício, por um determinado período. Agora nós estamos falando de inabilitação. Então, aí ele não pode nem exercer o cargo da companhia que ele estava, nem de outra companhia qualquer. Suspensão da autorização ou registro para o exercício das atividades. Aí aqui já está falando da sociedade, pessoa jurídica, tudo bem? Suspensão da autorização ou registro para o exercício das atividades. Cassação da autorização ou registro para os exercícios da atividade. Também, aqui nós estamos falando da companhia, pessoa jurídica. Ela está sendo penalizada aqui. Então, cassação da autorização, tudo bem? Suspende a autorização é uma coisa e cassar é outra. Aí não pode operar, tem que fazer toda a documentação novamente, tudo bem? Essas são as penalidades criadas pela CVM. Portanto, para a gente finalizar esse pedacinho do mercado de capitais, vale ressaltar o quê? Que a CVM, ela fiscaliza quem? As entidades operadoras do mercado de capitais. E quem são essas entidades operadoras do mercado de capitais? Essas entidades operadoras são BMF Bovespa S.A., BMIF Bovespa S.A., que é uma coisa só agora, ou seja, bolsas de mercadorias e futuros e também as bolsas de valores, e sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Olha só, esses que estão de rosa são as entidades operadoras do Sistema Financeiro Nacional que estão vinculadas, são fiscalizadas por quem? Pela CVM. Então, ó, só para a gente recapitular, tá? Nós temos lá os órgãos normativos, as entidades supervisoras. Tudo bem? Então, por enquanto, eu só vou falar dessas duas. Nós temos a CVM e nós temos o Banco Central, tudo bem? O Banco Central
fiscaliza quem? Todas as instituições financeiras do país, todas. Quem nós vamos estudar? Cai? Não, nenhuma, não cai nenhuma instituição financeira do nosso país. Então, quem que nós vamos estudar apenas porque é necessário estudá-la? Banco do Brasil. Ó, você vai prestar a prova do Banco do Brasil, você tem que saber sobre o Banco do Brasil, tudo bem? Embora não está pedindo expressamente no edital. É aquela história, você vai para o Vaticano e não vai conhecer o Papa, não tem nexo, tudo bem? E a CVM, ela fiscaliza quem? Os operadores, ou seja, instituições também financeiras, mas do mercado de capitais, aquelas instituições que pertencem aos mercados de capitais. Que é o caso aqui da Bolsa de Valores Mercado Livre Futuro e das sociedades corretoras e distribuidoras de valores imobiliários, tudo bem? Cai também na prova? Não está previsto no edital. Mas por que nós estudaremos elas? Porque nós temos um tópico no edital que chama-se Noções do Mercado de Capitais. Então, esse mercado de capitais, nós vamos ter que aprofundar um pouco mais os nossos assuntos. E aí eu tenho que especificar um pouco mais sobre CVM e também falar desses agentes. As bolsas de valores, bolsas de mercadoria, mercado de balcão, as corretoras e distribuidoras de valores imobiliários, tudo bem? Então, por hora, a gente já dá uma introduzida nessas aqui. E, claro, a do Banco Central, que fiscaliza a instituição financeira que iremos estudar, é o Banco do Brasil, porque você vai prestar uma prova do órgão. Maravilha? Quem são as bolsas de valores? Ó, as bolsas de valores são sociedades anônimas ou associações civis. Ó, isso aqui é uma classificação de quando surgiu a Bolsa de Valor, tudo bem? É um texto de quando surgiu a Bolsa de Valor, porque quando elas surgiram nesta modalidade, associações civis. E até hoje o Banco Central manteve a resolução com essa definição. Mas vale ressaltar que atualmente, no momento que nós estamos de 2016, as bolsas, né, ou a Bolsa de Valores, é uma sociedade anônima de capital aberto, uma SA, tudo bem? Então, é bom saber o texto porque geralmente questões de CESP, ela vai te trazer esse texto da lei, sabendo se as bolsas são sociedades anônimas ou associações civis. São nesses dois formatos. Embora a Bolsa de Valores do nosso país virou uma sociedade anônima de capital aberto, tá? Com o objetivo de manter local ou sistema adequado ao encontro de seus membros. Então, o objetivo maior da Bolsa é manter um local para que haja o quê? Negociação entre os membros, tudo bem? Negociações do quê? Compra e venda de títulos e valores mobiliários. Então, olha só, nós temos lá no mercado de capitais as sociedades anônimas de capital aberto que emitem seus valores mobiliários. Nós temos investidores querendo comprar esses valores mobiliários, investir nesses papéis, mas nós precisamos de um ambiente para fazer essas negociações, compra e venda, né? Não daria para fazer numa esquina qualquer, num açougue. Então, quem que estabelece esse ambiente, esse local organizado para que haja essas transações, né? A Bolsa de Valores. Ela é um ambiente, né, adequado para que haja encontro de seus membros e para que haja entre eles a realização de transações de compra e venda de títulos e valores mobiliários. Em mercado livre e aberto, especialmente organizado, olha lá, ó, e fiscalizado por seus membros pela Comissão de Valores Imobiliários, tudo bem? É um mercado organizado e também sofre fiscalização da CVM, por isso que ele é organizado, tudo bem? E aberto, né? Todo mundo que desejar comprar ações está à disposição, é livre, está aberto para qualquer tipo de investidor, pessoa física ou jurídica, porém, para que a gente compre valores imobiliários, é necessário passar pelo crivo de um corretor. Maravilha?
As bolsas de mercadorias e futuros são associações privadas civis, tudo bem? Então, ó, são associações privadas, né, não são públicas, civis, associações civis, a mesma classificação anterior que nós colocamos da Bolsa de Valor. Isso também é uma resolução antiga e a Bolsa de Mercadoria e Futuro hoje também é uma sociedade anônima de capital aberto. Na verdade, houve uma fusão entre Bolsa de Valores e Bolsa de Mercadorias e Futuros, BMF, tudo bem? Mas, se cair o texto em CESP da lei, da resolução, as bolsas e mercadorias são associações privadas civis com objetivo de efetuar registro, compensação, liquidação física ou financeira, né? Então, registro, ela que concede o registro para as companhias operar lá dentro. Compensação, troca de papéis. Liquidação, física e financeira. O que é liquidação física? Eu compro ações ou eu faço contratos de commodities futuros, passo dinheiro e recebo o quê? O papel. Quando eu recebo a commodity, o papel, o ativo, isso é liquidação física. Quando eu pago em moeda, eu estou falando em liquidação financeira. Das operações realizadas em pregão ou em sistema eletrônico. Ó, não tem mais hoje o pregão físico. Aquele pregão que a gente via todo mundo dando cotovelada, com o telefone na mão. Não tem mais. Agora o pregão é tudo eletrônico, tudo bem? Então, assim, até as porradas agora tem que ser virtuais, tudo bem ou não? E esse pregão eletrônico, como é que funciona? Está lá dentro do ambiente da bolsa, lá dentro do recinto, não tem problema. Tem vários corretores que têm salas locadas lá dentro. Então o cara senta numa salinha, tudo bem? Abre o seu computador, cadastra uma senha e ele acessa o ambiente da bolsa de forma eletrônica. E todo mundo que fez seu login e senha está dentro daquele ambiente, tudo bem? Então, ó, das operações realizadas em pregão ou em sistema eletrônico, tais como commodities agropecuárias. O que são commodities agropecuárias, né? São papéis que derivam de um produto agropecuário. Por exemplo, se eu quero comprar soja, eu não vou lá na BMF e compro o produto soja, né? Porque a soja fica estocada num armazém. Eu vou lá e compro uma commodity, ou seja, um papel que está lastreado no preço da soja. Se eu quero comprar arroba do boi, carne, eu vou no açougue. Mas se eu quero aplicar num papel que está vinculado na arroba do boi, eu compro uma commodity, né? Um papel negociado na Bolsa de Mercadorias e Futuros, que lá consta o quê? A arroba do boi, o preço da arroba do boi. Índices. Os índices é fazer apostas e fazer aplicações, travar contratos em índices, ou seja, nós temos diversos índices no mercado, né? Os principais aí que nós temos, o INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil, nós temos o IGPM, Índice Geral de Preços Médio, nós temos o IPCA, Índice de Preço Consumidor de Atacado, tudo bem? Nós temos aí vários índices, né? O IGP, que é só o Índice Geral de Preço, não tem médio. Diversos índices que aí nós podemos aplicar, tá? Nós temos o Ibovespa, que é um outro índice. E assim por diante. Taxas de juro. Então, aplicar em taxas de juro, aí nós podemos falar, né? Negociar, travar contratos futuros, apostando nas taxas de juro, como Selic, CDI, né? Uma taxa de câmbio, por exemplo. Moedas e metais. Também pode haver negociação de moedas, travar operações em moedas estrangeiras, ok? E metais, ouro, principal metal negociado dentro da Bolsa de Valores e da Bolsa de Mercadorias e Futuros, quem é? O ouro. Maravilha? Aí nós temos quem? As corretoras de títulos e valores mobiliários. Quem são as corretoras?
As corretoras são aquelas entidades operadoras do sistema de mercado de capitais que sofrem fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, tudo bem? Detalhe, as corretoras, para funcionar, precisa de autorização do Bacen. É mesmo? É. Por quê? São instituições financeiras. Lembra? E toda instituição financeira precisa de autorização do Banco Central, né? Então precisa de autorização do Bacen e são duplamente supervisionadas e fiscalizadas, tanto pelo Banco Central quanto pela CVM. Maravilha? Então, sofre a fiscalização do Banco Central porque é uma instituição financeira e sofre a fiscalização da CVM porque ela opera lá no ambiente da Bolsa de Valores e da Bolsa de Mercadorias e Futuros. Tudo bem? Essas corretoras são criadas, ou na verdade existem, para intermediar os recursos, as negociações entre os investidores, pessoas físicas ou jurídicas, e as companhias, sociedades anônimas que emitem seus papéis. Então, a corretora é um intermediário ou o elo entre o investidor e a sociedade anônima que emite valores mobiliários, tudo bem? Ninguém pode comprar valores mobiliários se não tiver um intermédio de um corretor. Maravilha? Dentre os seus objetivos estão, quais os objetivos da corretora? Subscrever emissões de títulos e valores mobiliários no mercado. Subscrever é o mesmo que adquirir, comprar ações, tudo bem? Subscrever é o mesmo que fazer aquisição de papéis de companhias abertas. Comprar e vender títulos e valores mobiliários. Administrar fundos e clubes de investimento. Emitir certificados de depósito de ações e cédulas pignoratícias de debêntures. Certificados de ações, né? Se eu compro ações, eu recebo um certificado. E esse certificado também pode ser negociado, tudo bem? Pelas corretoras. Cédulas pignoratícias de debêntures. Pignoratícia significa o quê? Penhor, tudo bem? Eu posso ter o penhor de certos papéis chamados de debêntures. Intermediar operações de câmbio, né? A corretora é um intermediário nas negociações entre investidores e sociedades anônimas de capital aberto que emitem seus papéis. Mas eu posso também fazer o quê? Operações de câmbio, compra e venda de moeda estrangeira. Também passo pelo intermédio de uma corretora, tudo bem? Praticar operações no mercado de câmbio de taxas flutuantes. Ou seja, a corretora pode comprar e vender moeda estrangeira. Por quê? Ela é um agente autorizado. Agente autorizado pelo Banco Central a operar com câmbio. Praticar operações de compra e venda de metais preciosos, metais preciosos, o principal que nós temos é o ouro, tudo bem? O ouro é um ativo que está sendo negociado lá dentro da BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros. Bolsa de Mercadorias e Futuros. Negocia lá o ouro, tá? O ouro faz parte do mercado cambial, tudo bem? Então, são essas as corretoras, vale lembrar que sofrem a dupla fiscalização. E nós temos quem? As sociedades distribuidoras de títulos e valores imobiliários, tá? Então, as distribuidoras também precisam de autorização de funcionamento ou para serem constituídas, né? Autorização do Banco Central para funcionar ou constituir
tudo bem? E elas também sofrem a dupla fiscalização, tanto do Banco Central quanto da CVM, tudo bem? Uma dúvida, tá? Existe alguma diferença entre corretora e distribuidora atualmente, no ano de 2016? Não. No passado, até 2008, as distribuidoras tinham uma diferença em relação às corretoras, tá? As corretoras, na verdade, poderiam operar dentro do recinto da Bolsa de Valores ou da BMF. As distribuidoras não podiam. Em 2008, houve toda a fusão, um processo de desmutualização, né? Em 2008, vamos marcar aqui, ó, houve um processo de desmutualização, onde a Bolsa de Valores Bovespa e BMF se fundiram, virando ou criando a BMF Bovespa SA. Então é uma coisa só. Então, quando ocorreu esse processo de desmutualização, essa diferença que existia entre as distribuidoras e corretoras passou a não mais existir. Então, hoje, 2016, tudo que uma corretora faz, a distribuidora também fará, pode fazer. Mas a corretora ela tem mais expertise para fazer a intermediação, a corretagem, enquanto a distribuidora ela vai fazer operações mais voltadas de underwriting, aquelas de intermediação, de colocação de papéis no mercado de capitais, entendeu? A corretora ela tem mais expertise para fazer aquelas operações de compra e venda no dia a dia, a corretagem. Já uma distribuidora, ela tem uma função mais parecida com aquela função do underwriter, de um banco de investimento que busca lançar papéis, né? Lançar valores mobiliários no mercado de capitais. Essa distribuidora, que na verdade é um underwriter, nós também vamos estudar lá no mercado de capitais, tudo bem? O que faz uma distribuidora? Ó, algumas de suas atividades, elas intermediam a oferta pública. Olha lá, ofertar publicamente um papel é exatamente lançar no mercado seus valores mobiliários, abrir capital. Administra e custodiam as carteiras de títulos e valores mobiliários. Custodiar é guardar papéis de terceiro. Então são elas os custodiantes dos fundos de investimento. São elas que cuidam da guarda dos papéis que são aplicados nos fundos de investimento. Geralmente, os fundos de investimento são as próprias distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Tudo bem? O que é um fundo de investimento? É uma empresa sob a denominação de distribuidora de títulos e valores mobiliários, ok? Que faz o quê? Essa empresa, ela abre um CNPJ, registra-se na CVM e capta recursos dos investidores que queiram aplicar naquele fundo de investimento. E esses recursos que são aplicados no fundo de investimento, ela pega esse dinheiro dos investidores e aplicar onde? No mercado financeiro, em diversos tipos de papéis. Por isso que nós temos várias modalidades de fundos de investimento. Nós temos fundos de renda fixa, fundos de ações e etc., que isso também é tópico do edital. Administra fundos e clubes de investimento, tá? Diferença de fundo e clube de investimento, tá? O clube de investimento, eu preciso ter no mínimo 51 pessoas para formar um clube de investimento, ok? Opera no mercado acionário, comprando, vendendo e distribuindo títulos e valores mobiliários. Então, ó, também comprando e vendendo, ó, a mesma função da corretora. Inclusive, ouro financeiro. Fazem a intermediação com as bolsas de valores e de efetuam lançamentos públicos de ações. Esses são as ofertas públicas, tá? A mais comum que nós conhecemos é o IPO, ou seja, a oferta pública inicial. É aquela oferta que a companhia lança pela primeira vez os papéis no mercado.
e operam no mercado aberto, ó. Mercado aberto, open marketing. Então, quer dizer que as distribuidoras podem, são os dealers. As distribuidoras são aquelas instituições financeiras consideradas como dealers perfeitamente. Por quê? Elas podem operar no mercado aberto, open market. Então, elas vão participar daquele leilão elaborado por quem? Pelo Tesouro Nacional, conhecido como leilão direto. E intermediam operações de câmbio. Então, elas também podem fazer operações de câmbio, compra e venda de moeda estrangeira, e elas também podem intermediar contratos de câmbio, porque ela também é um agente autorizado a operar em câmbio. Autorizado por quem? Pelo Banco Central. Maravilha? Então, galera, vale só uma última informação. Toda distribuidora, na sua denominação, quando ela é criada, tem que ter a expressão distribuidora de títulos e valores mobiliários. Tudo bem? Então, ela tem que ter, né, na sua expressão, ou seja, no CNPJ, sua razão social, tem que ter essa expressão distribuidora de títulos e valores mobiliários. Maravilha? Então, com isso, ó, nós fechamos aí CVM e também já falamos desses principais operadores, essas instituições financeiras que são fiscalizadas pela CVM, mas também são fiscalizadas pelo Banco Central, porque são instituições financeiras, ok? E são essas apenas que nós vamos estudar, que são fiscalizadas pela CVM para a prova de Banco do Brasil, tudo bem? Depois nós vamos ver as instituições financeiras fiscalizadas pelo Banco Central. Somente nos interessa o Banco do Brasil para efeitos de edital do concurso do Banco do Brasil. Maravilha? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.